Abraão viveu normalmente com sua família. Vocês acham que Abraão servia, o pai de Abraão, ele servia o que? A Deus, ele conhecia Deus, ele tinha uma noção de Deus? O que vocês acham? Até então abram em Josué 24:2, vamos ver o que Josué diz a respeito de Terá, pai de Abraão. Josué 24:2. Josué, tá aí logo seguindo, tá? Quinto livro, sexto livro também. Leiam para mim, por favor, alguém? Obrigado, uma voz forte. Josué 24:2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio, antigamente habitaram vossos pais. Terá pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Oxe, então veja que pai de Abraão, com o seu irmão, com o seu filho Naor, vivendo além do rio, serviram a outros deuses. Então, pai de Abraão, a família de Abraão era acostumada a servir os deuses dos caldeus. Eles eram idólatras mesmo. Nós não sabemos se Abraão cultuava. Existe uma lenda dizendo que Abraão era rejeitado pela família porque não cultuava. Outros dizem que ele cultuava. Nós não sabemos. Deus diz: sai da tua parentela. E alguns dizem até que esse sai da sua parentela é exatamente por causa da idolatria dentro de sua família. Sai, larga a sua parentela. Mas Abraão não obedeceu literalmente isso, porque ele levou consigo seu sobrinho Ló, quando ele partiu dessa terra rumo a Canaã. Daqui então ele tem a morte do seu pai. Seu pai morre nessa terra e ele segue Canaã, então vai rumo a uma cidade, a terra prometida. Ele vem nessa direção e para aqui na região de Siquém, um pouquinho abaixo, perto do Rio Jordão. Siquém, mais ou menos 650 quilômetros. Abraão era um grande peregrino, andava, não tinha um lugar fixo, ele já andou mais de 1000 quilômetros. A região de Siquém, que já é a região de Canaã. Então agora abram para mim Gênesis 2:8, versículo 8. 2:8. 12. Abraão não está no Gênesis 2. Então passou dali para o monte ao oriente de Betel. Então Abraão desceu para o monte do oriente em Betel, nessa região aqui. Betel, aqui onde ele fundou, ele ergueu, erigiu um altar ao Senhor na cidade de Betel. Ok? Está copiando aí? Mais traço, senão vai ficar perdido. Gênesis 12:10. Abraão está aqui em Betel, o texto diz: ora, havia fome naquela terra. Abraão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali. Então aqui Abraão desce para o Egito por causa da fome, para peregrinar aqui. É a região do Egito, toda essa região aqui é a região do Egito. Façam aí o seu traçado. Uma página da sua Bíblia, vai para o capítulo 13 agora. Capítulo 13, ok? Agora nós vamos precisar. Agora Abraão vai andar muito nessa região aqui. Então o nosso próximo mapa vai ser uma ampliação dessa região aqui, tá ok? Beleza? Mas isso aí a gente vai desenhar agora. Vou desenhar agora. Ó, imagine que a folha de vocês está assim agora. O outro mapa estava assim, né? Agora faça a folha ficar assim em pé. Ok? Esse espaço que eu vou usar aqui vai ser a folha, tá? Vocês em pé. Então vocês já sabem. Mesmo esquema, faça um traço aqui no meio. Outro traço aqui nesse meio.
meio da folha também, um traço no meio da esquerda, um traço no meio da direita. Estão seguindo? Ok? Todo mundo fez isso? Agora pegue o meio dessa folha aqui, faça mais um traço. Eita. Igualmente nesse lado. Embaixo também. Pegue o meio. Faça também um traço ambos os lados. Depois disso, faça um traçado bem fraquinho, de forma que dê para você apagar depois, ou que você nem enxergue depois. Todos os lados, uma ponta a outra. Todos os traços, né? Todos os traços. No meio também. Ai, meu Deus. Mais ou menos isso aqui. Só um mês, sabe? Pronto? Nada a ver. Quer? Quer com isso? Você é doido? Não, escreve no caderno. Não. Precisa. Agora, pegue aqui no meio desse último quadrado. 1, 2, 3, 4 quadrados. O último quadradinho foi um risquinho aqui no meio, aqui assim. Tá bom? Pegue no meio desse quadrado de baixo aqui. Faça um risco assim. Faça um risco aqui, quase que encostando na linha, né? Mais ou menos nessa distância. Mas você fez outro risco? Isso. Ah, nas linhas, né? É, nas linhas. Esse segundo risco você fez é perto da linha do meio. Isso, a linha do meio está aqui. Aí. A próxima risca é bem no centro, onde cruza as duas linhas. Linha do Equador. Faça isso aí. É todas assim na minha direção na diagonal? É. Vocês vão entender. Nossa senhora, eu fiz errado. E uma linha aqui no meio. Não cai, filho. Aí não. Tu viu, cara? O filho não. O último risco era onde, Bruno? Lá em cima. Lá em cima? Quando cruza as duas linhas. os dois Não, mais cruzam. um você falou, né? A última aqui no canto. Pronto? Agora façam isso aqui. Não. É bom que sério. Isso, não. Façam isso aí. Depois que vocês começarem a fazer os mapas sozinhos, vamos trabalhar já com um slide, com um mapa, tá? Mas vocês têm que se esforçar. Também que vocês têm que ficar com o livro. Ah, esse é mar. Olha, esse tá cuspindo no prato que você Já aumentou o tamanho do mar. Você sentou perdido. Na verdade, esse mar é grande mesmo. Cuspindo no prato que comeu. É o Pacífico? Não. Temos aqui o mar grande. Agora, aqui no comecinho, aqui, bem perto do finalzinho do seu caderno, na sua direita, passa aí um feijãozinho. Feijãozinho bem pequenininho. Então, o Lago Meron. Pode ser até menor, velho. Lago Meron. Bem pequeno. Virão pão. Nossa! Proporcional. Coloca nome? Não precisa pôr o nome, porque você já tem o nome no outro mapa, tá? Não vou colocar os nomes, porque você já conhece os locais. Depois vocês vão ver, quando vocês conseguirem guardar o mapa na cabeça, a hora que você estiver lendo a Bíblia, você vê fulano foi daqui pra lá, você já tem uma noção, rapaz, esse cara andou, hein? Foi, o Micael Abraão era atleta. Agora, um pouquinho acima aqui, vamos fazer aqui pra vocês terem uma noção geral.
no meio aqui, tá? Do pontilhado. Qual? Que lugar que eu vou falar isso aqui? Marmota. Abaixo lá do melhor, bem qual? Qual? Mar da Galileia. Agora lá no último pontilhado. Caminho de sal. 3 pouco maior do que aquele, né? Ele é 3 vezes maior do que aquele. Tem marca aqui? O Mar da Galileia. Mar da Galileia? É. É o Mar Morto. Mar Júlia. É, você quer dizer? Do Jordão, lá. É Júlia. É Mar Júlia. Mar Morto. Não, cara, não expliquei. Isso. Explica aí, o que está acontecendo aí? Não, Adriano. É algo errado aí. É o errado onde? Um sal com água É, branca. todo Então, nome né? Júlia. Mas- Mar mais pra aqui pra cá. Vamos estudar agora. Né? Ciência? Ué, Mar Morto, não, Mar Salgado? É, mais morto, mais Mar de salgado. Sal. Tá. Jesus. Lá em cima, que mar que é? Lembra da Galileia, né? Tem Mar da Galileia, o Mar do Meron. Tem Mar do... Isso aí já tem os nomes no primeiro mapa. Nós só ampliamos a outra região, ok? Colocou aqui o Jordão. Jordão não coloquei no outro mapa porque estava muito pequeno. No outro mapa, Abraão parou em Betel, certo? Não, ele foi no lá embaixo. Egito. Desceu do Egito. O Egito está nessa região aqui. Agora Abraão vai voltar para a cidade chamada Betel. Bota pra deixar. Isso. Você, Gênesis 13, 18. Gênesis 13, 1 ao 4. Ele vai voltar para Betel. Vamos ler. Viu, pois, Abraão do Egito para o Negueb, levando sua mulher, tudo que tinha, e logo acompanhava. Abraão era muito rico em gado, em prata e ouro. Na sua jornada subiu o Negueb para Betel, até o lugar onde outra hora estivera a sua tenda ali em Betel. Betel é um pouco diferente. Betel fica mais ou menos nessa região aqui. Betel. Então Abraão saiu do Egito, voltou para Betel, onde ele havia erguido um altar ao Senhor. No 18 do mesmo capítulo. Então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar junto dos carvalhos de Mamre, em Hebrom. Agora Abraão vai para Hebrom. Hebrom fica embaixo de Betel. Hebrom. Agora Abraão desce para Hebrom. Você tá falando aqui, tá tudo no capítulo 11, 12. Esse capítulo que eu estou lendo é capítulo 13, né? É um pouquinho, versículo 11, 12, 13. Eu estou dando só os principais pontos aqui para a gente situar. Quando Abraão vai para Betel, aqui é onde acontece a briga dele com o rolo que houve entre os seus servos, criadores de gado, né? Cuidavam dos seus gados, e os criadores de gado, os pastores, na verdade, os pastores de Ló. Houve uma contenda entre eles, porque até aqui Ló e Abraão estavam andando juntos. Só que Abraão e Ló possuíam muitas riquezas, muitos gados, muitas ovelhas, e houve um atrito entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló. E Abraão, então, diz a seu sobrinho Ló: então escolha uma terra para você, a terra é grande, aqui escolhe um local para que você vá, e eu vou para a esquerda se você for para a direita. Então Ló resolveu ir para essa região aqui da além do Jordão, não está aqui no mapa, mas ele veio para essa região, exatamente onde fica Sodoma, essa região aqui posterior, do lado direito do Rio Jordão. Então ele vem para cá, Abraão segue e desce para Hebrom. De Hebrom, ele vem para Hebrom e ele descobre, né, posteriormente ele descobre que 4 reis resolveram invadir a cidade onde estava o seu sobrinho Ló, e eles levaram ele para o cativeiro. E vocês lembram que aqui em cima tinha um monte, né? Monte Hermon. Aqui em cima do Monte Hermon tem uma cidade chamada Obá. Aqui em cima do Monte Hermon tem uma cidade chamada Obá. Só lá em cima.
Então Ló é levado para essa cidade de Robá. Ló e todos que viviam nessa região de Sodoma é levado para a região de Robá. O que aconteceu é que um deles, os cativos, conseguiu escapar e veio até Abraão aqui em Hebrom. Avisaram a Abraão de que seu sobrinho Ló havia sido levado para o cativeiro. Abraão faz o que então? Vai até lá. Isso está no versículo no capítulo 14 já. Eu não vou ler, mas fica de tarefa para você ler em casa, tá ok? Capítulo 14, 15, 16. Então Abraão sai de Hebrom, cruzando o Rio Jordão, e vai resgatar o seu sobrinho Ló. Ele prepara 318 homens e vai combater ali os reis que levaram o seu sobrinho Ló. Então perceba que Abraão é um estrategista militar, né? Ele foi para roubar, longe para Betel. Ele foi para roubar, era ladrão, foi para a cidade de roubar. De roubar, ele volta de novo para sua cidade. Nossa, Mas ele Ele consegue pegar mal? Consegue, ele resgata Ló, vocês vão ler isso na casa de vocês. Resgata Ló, Ló volta para sua região, Sodoma, aqui na região perto de Sodoma. E Abraão volta para a cidade de Hebrom e fica ali, ok? Nessa volta de Abraão até Hebrom, no meio do caminho ele encontra com uma figura chamada Melquisedeque. Não apareceu em mais nenhum lugar da Bíblia. A única das menções dela no Novo Testamento é referente a esse episódio. E nós vemos Melquisedeque recebendo os dízimos de Abraão. E a Bíblia fala que ele é um sumo sacerdote, Melquisedeque. Abra em Hebreus 5. Hebreus 5. A menção que se faz aí com relação a Jesus e a Melquisedeque. Hebreus 5:10. Sendo por Deus chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é considerado sacerdote, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque, ok? É só para que vocês entendam a comparação entre Jesus e Melquisedeque, chamado segundo a mesma ordem. Agora abram em capítulo 7 de Hebreus mesmo, 3 e 6. Capítulo 3 até os 3 e 6 já está bom. Está falando a respeito dele. Eu vou ler um versículo 2 também. A quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente, por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois rei de Salém, que é rei de paz. O nome de Melquisedeque significa rei de justiça, né? E a cidade de Salém é paz, né? Então é rei da paz. Melquisedeque, então, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem de fim, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permaneceu o sacerdote para sempre. Agora ele está falando a respeito de Jesus. Agora pula para o versículo 6. Mas, agora ele vai voltar a falar dele, né, do Melquisedeque. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou os que tinham a promessa. Bom, aqui fala que Melquisedeque, a genealogia dele não é contada. Quando aqui em Hebreus diz que ele é sem genealogia, está dizendo não que ele apareceu do nada. Também há pessoas que acreditam que é a aparição do Senhor Jesus naquele momento, Melquisedeque é Jesus reencarnado naquele momento. Não, quando a Bíblia diz que ele está sem genealogia, ela diz isso por um motivo. Parece até uma contradição, mas o texto segue dizendo: ora, sem contradição alguma, o menor abençoado pelo maior, aqui certamente recebe dízimos os homens que morreram ali, porém os recebe de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebeu o dízimo, pagou dízimos. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico,
pois sobre esse povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Então o contexto está me indicando que sem genealogia, sem contar as suas descendências, é porque esse sacerdote ele apareceu sem ser da linhagem de Levi. Porque todo sumo sacerdote, que posteriormente, quando Moisés veio, todo sumo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Os levitas eram os sumos sacerdotes, não poderia ser uma outra tribo. E Melquisedeque, que não viveu nessa época, nem existiam as tribos ainda, eram outras cidades, ele foi levantado por Deus como sumo sacerdote, sem genealogia relacionada ao sacerdócio. Ele não poderia, se você falasse a respeito de um sacerdote que não fosse da tribo de Levi, o judeu nem ia te dar crédito. Mas esse Melquisedeque, ele foi levantado, escolhido, chamado por Deus para ser um sumo sacerdote. Por isso Jesus é da ordem de Melquisedeque, porque se você falar para um judeu assim, olha, Jesus é um sumo sacerdote, você é bobo, Jesus é da tribo de Judá, não tem sacerdote da tribo de Judá, mas ele é segundo a ordem de Melquisedeque. É como se eu dissesse, ele foi chamado da mesma maneira que Melquisedeque. Deus escolheu Melquisedeque para ser sumo sacerdote. Deus escolheu Jesus para ser o sumo sacerdote. Por isso que ele fala assim, se Segunda ordem que me se deixava. a lei fosse suficiente, precisaria Deus levantar um outro sumo sacerdote fora da lei? De forma nenhuma. Os que já tinham, de acordo com a lei, seriam o suficiente. Mas então, para que ele revogasse a lei, precisou surgir um novo sumo sacerdote à parte da lei. Ok? Isso está nesse mesmo texto que eu acabei de ler. Então, esse da ordem de Melquisedeque, relacionado a Jesus, é Por não ser da linhagem chamado da mesma maneira, escolhido por Deus, não da linhagem levítica. Ok? Então há uma grande confusão aí nesse texto aí, por causa da palavra da ordem de Melquisedeque. Na verdade, essa da ordem eu não entendia. Então, Abraão já conhecia Melquisedeque? parece que ele conhecia, né? Porque Outra viajada, ele teve um conhecia. encontro, outra viajada desse, ele teve um encontro e ele pregou o dízimo a ele, né? Nós não sabemos quanto de informação Abraão tinha a respeito dele, mas Abraão confiou nesse homem, entendendo, o texto diz, pelo significado do seu nome, tudo, ele entendeu que ele era uma pessoa importante, por isso pagou o dízimo e erigiu um altar ali naquela cidade também. Abraão reconheceu ele como sendo o sumo sacerdote, mesmo antes dos sumos sacerdotes serem eleitos, escolhidos. Bom, a gente vai parar aqui, ok? Já deu 13, 14, 15, 16. Leia toda a história de Abraão. Tá? Toda a história de Abraão, leia. Começa no capítulo 11. Se você começar a ler no capítulo 11, já tá bom. Vai ter o chamado dele, ele vivendo dos padeiros. Acabou com isso, não. Ok? Tá bom? Então, nesse tempo aí, existia muita idolatria, mas mesmo assim existia pessoas que culpavam Deus. Porque Deus sempre preservou algumas pessoas. E Cristo, coincidentemente, né? Porque não existe coincidência no campo da divindade, né? Cristo, coincidentemente, essa pessoa justa, depois ela geraria alguém que ligaria com a descendência do Messias. Então é como se Deus preservasse ao longo da história a semente daquela mulher que pisaria na cabeça da serpente. Acho que o diabo não tentou destruir a semente da mulher? Tentou, mas Deus sempre preservou. Você vai ver Noé, depois Noé teve seus filhos, depois chegou em Abraão, surgiu uma nação, seus filhos tiveram problemas ali entre relacionamentos, mas deles saíram as tribos. Deus sempre preservou. Na verdade, hoje eu queria terminar a história de Abraão e hoje o meu plano era terminar a história de Gênesis com vocês. Né? Mas você sabe, uma hora não é o suficiente. Né? Não dá pra nem fechar.
É, 4 horas CNTO. É, o ideal era 4 horas, né? Tá ok por enquanto. É.